Feliz sábado, Marcelo. Feliz sábado, Edmilson. Feliz sábado aos irmãos que estão aqui presentes conosco, né? Aqui o irmão Raimundo está aqui conosco, veio trazer-nos a mensagem de hoje, né? Quero dar também feliz sábado a todos os outros que estão aqui conosco, nosso irmão ali, que a Marlete já mencionou, irmã Socorro. E um feliz sábado também a você que está aí do outro lado. E com especialidade, Marcelo, eu quero dar um feliz sábado a quem... Porque já tem sempre de costume, né? Sim, sim. Aqui, ó, a Mauri, a Ellen White ali, a irmã Maria José, a Margarida, a Zé, a Zabete, estão sempre nos acompanhando, mas tem outra pessoa que está pela primeira vez aqui nos acompanhando. Quem é, Edmilson? É a Vitória Rodrigues, né? Ela congregou com a gente aqui um tempo, né? Aí ela tá aqui ela veio agora, está aqui em Teresina, mas está em quarentena, porque ela vai viajar para a Europa. Mas e vai ela congregou aqui antes de Cristo? Para mim, antes de Cristo, antes de eu aceitar a mensagem, antes de eu congregar nessa igreja. Espera ainda, não vamos entender mal, né? Depois é eu que fico com graça, né? Não, foi antes de você aceitar a Cristo, sim, né? Amém. Então, Vitória, seja bem-vinda, querida. Obrigado por estar participando conosco e a todos os outros, né, que estão nos acompanhando, né? Marcelo, o que foi que você viu, assim, nessa lição que destacou para você? Você quer comentar agora ou vai deixar decorrer do estudo da lição, da recapitulação? Rapaz, Edmilson, eu só sei que a terça-feira foi mais complicada para mim. Complicada sim. Né? Foi mais profunda. Mais profunda. Né? A parte de terça-feira. Eu destacaria também a parte de domingo e terça-feira, né? Que a gente vai chegar lá, né? Domingo e terça-feira, para mim, foi assim um auge da lição. Domingo também. Mas vamos orar antes, né? Isso, vamos orar antes, né? Você que está em casa, curve sua fronte, os irmãos aqui na igreja também, e oremos. Santo Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pela tua misericórdia e por teu amor. Que o Senhor, Pai, esteja com cada um de nós neste momento, concedendo a cada um o Espírito Santo para que possamos, meu Deus, entender, compreender e aceitar o que iremos estudar nesse momento. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Edmilson. Qual é o título aí da lição, Edmilson? E como é o verso áureo? Verso ouro, como é? Isso. Vamos lá. Lição de número? Lição número 11. Muito bem. O Santuário da Nova Aliança. Vai falar sobre o Santuário da Nova Aliança, né? E a gente tem até aqui uma história interessante na parte de sábado, né? Diz que um homem, ele estava caminhando assim numa penumbra e quando o outro chama pelo nome, né? Aí ele disse, mas você me conhece? Aí ele disse, não, na realidade eu não lhe conheço, mas eu conheço bem seu irmão, né? E pelo seu jeito de andar, e ele me falava de você e tudo mais, então eu deduzi que você fosse o irmão dele, né? Apesar de ser assim, tipo uma sombra, aí ele reconheceu... A mesma forma, né? Exatamente, ele reconheceu aquele irmão dele naquela pessoa só através do andar e ele era tipo uma sombra, como eu estava dizendo, do irmão, né? E então o santuário, ele é uma sombra. Na realidade, eu considero o santuário como a parte ilustrada do Evangelho, né? Porque lá tem de toda aquela cerimônia, todos aqueles móveis, aqueles ritos que eram praticados no santuário, eles eram a sombra de um santuário do céu, mas acima de tudo, eles eram a sombra do que Deus queria fazer pelo seu povo no futuro, que era o auge, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Exatamente. E aí, Edmilson, essa parte introdutória de sábado, ela já nos prepara o terreno para o domingo, né? Que fala dessa nova aliança e também fala um pouco da antiga aliança, mas o resumo de tudo é que na aliança como um todo,
tanto faz na antiga como na nova, o fundamento, o objetivo de Deus era ter um relacionamento com a gente, com o seu povo, era estar junto do seu povo, né? E esse relacionamento, essa vontade se dá por meio de algo que a gente já falou em várias lições aqui, que é o amor. Exatamente. O amor que Deus tem por nós. Aqui, antes do irmão falar, eu só queria para a gente... nós não lemos o verso, não? Não, rapaz. Pois é, então eu vou ler aqui o verso para nós nos ancorar numa mensagem aqui, né? Aqui diz assim: segure aí seu comentário. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Por quê? O mediador da antiga aliança era aqueles cordeiros que eram sacrificados e os sacerdotes terrenos, né? Eles faziam a mediação, né? Entre o Deus e o homem. Mas aí que diz que ele mesmo é o mediador. Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Irmão Raimundo. Só um instante, ele vai ligar ali. Vê bem. Deu. Obrigado, irmão. É preciso entender a importância de tudo que acontecia no santuário terrestre, para que a gente possa hoje compreender o que continua acontecendo no santuário celestial. Exatamente. Ao longo dos anos, as pessoas foram perdendo de vista o real sentido dos sacrifícios. Por exemplo, quando a gente vai para a história do eunuco vindo lá da terra dele para assistir, porque ele lia a respeito do prometido Messias, né? E ele chega em Jerusalém, leva o seu cordeiro, porque ele acreditava que através daquele animal ele estava ali adquirindo uma forma de se aproximar de Deus, né? Então ele vai ao santuário, oferece o seu animal e volta decepcionado. Por quê? Porque ele não entendeu. Foi tão mal planejado o culto daquele dia que o eunuco não entendeu o que o sacerdote quis expressar através daquele ritual. A prova é que Deus não deixou que ele voltasse em trevas para a terra dele, mandou que um discípulo de Cristo fosse lá para dar explicação para ele, que aquele animalzinho que ele levou para lá, que mataram, que não deram a ele muita compreensão do que significava, era de fato o Jesus que já tinha vindo, tinha morrido no altar do sacrifício lá no Monte Gólgota. E aí, quando ele entendeu tudo aquilo, então esse é o Messias, e agora eu quero fazer parte desse grupo. Ou seja, a igreja, ela perdeu de vista o foco, que era orientar os seus visitantes de que tudo aquilo apontava para Cristo. As pessoas iam lá e não entendiam nada, porque os líderes religiosos da época estavam inteiramente dispostos só em... Dizem até que você ia daqui, levava o seu cordeirinho perfeito, chegando lá o sacerdote reprovava: não, esse aqui não passa. Mas e agora o que eu faço para sacrificar? Senão aqui nós temos um para vender. Às vezes nem era perfeito, mas interessava para ele, porque movia a ganância do dinheiro, né? Verdade. E o meu, o que eu faço? Não, deixa por aí assim, a gente vai cuidar dele por aí. Ele vendia nem por, né? Vendia para outro. Veja como que estava a ganância sumo sacerdotal da época, dos sacerdotes, melhor dizendo, em torno das finanças, e nem um pouco estava interessado em expressar através daquele ritual o que aquilo tudo simbolizava. Exatamente. Veja o que o irmão falou aqui. Ao longo ao passar do tempo, né, ao longo dos anos, as pessoas foram perdendo o verdadeiro sentido daquilo que era feito no santuário, né? E ele estava contando a história aí de que às vezes as pessoas chegavam de longe com um animal, né? Quando chegava lá, e eu li isso no livro Desejado das Nações, chegando lá, o animal era rejeitado, né? Porque não, esse aqui não serve. O que é que eu faço? Aí eles compravam ele por um valor bem abaixo, porque ele não ia voltar com aquele animal para casa, a distância era longe. Aí ele vendia, eles compravam por um valor bem irrisório, e eles já tinham cercado, já diz: agora você pode escolher aí, que todos são selecionados. Vendia por um valor bem faturado, né?
depois aquele cordeiro era deixado lá no corpo para outro comprar de novo. Fazer o mesmo processo, Estava né? realmente uma coisa assim muito mercenária. E aí por que ele mencionou, por que eu estou falando dessa história? Porque nós também, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos uma visão, né, da salvação, do que é que eu venho fazer na igreja, do culto que eu venho, quando eu venho para cá, o que é que eu devo trazer, o que é que eu devo fazer aqui. E ao longo dessa jornada, muitas vezes nós vamos perdendo o sentido. Às vezes nós começamos a fazer as coisas, não só aqui na igreja, mas em casa, no dia a dia, mecanicamente, né? Sem entender o verdadeiro sentido que Deus quer trazer para nós. Então devemos ter muito cuidado. O povo do passado caiu nesses erros e que a gente também não caia, né? Passa a ser apenas, Edmilson, uma questão assim simbólica, uma Exatamente. Simbologia, uma reflexão, mas na verdade um ritual, sendo que tem um significado, né? Tem um significado muito profundo, que vai além de tradições humanas, de tudo que a gente pensa ou costumeiramente faz por fazer ou por tradição, né? Então, tudo aquilo, todo aquele esquema sacrificial ali, apontava para Cristo, né? Apontava para Cristo, e ali é como se fosse o próprio Cristo. É claro que mais na frente, na própria Bíblia, a gente vê que animal nenhum é capaz de operar essa obra de salvação que Jesus fez, através da sua morte na cruz. Mas era algo que simbolizava, que preparava e que de certa forma trazia essa reconciliação do povo para com Deus. Irmão? Muito bem. Irmão, você falou uma coisa bem importante, né? Na morte de Cristo, antes de ele morrer, enquanto estava sendo julgado, Pilatos não, Herodes, pediu para que Jesus realizasse algum milagre para que ele viesse a crer nele, né? Jesus disse: nenhum milagre será dado senão o sinal de Jonas, né? E tal, aquela coisa toda. Quando Jesus está pendurado na cruz, o interessante é que não tinha nenhum laço espiritual com o povo de Israel, com tudo aquilo que acontecia, como no caso o centurião romano, olha para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Enquanto os sacerdotes, sumos sacerdotes, a quem foi confiado os oráculos de Deus, não viram em Jesus aquele que seria o Salvador do mundo. E isso a gente pode também hoje estar vivendo uma religião assim, como se diz, tão mecânica, que perda de vista o foco, né, do que Jesus está fazendo no céu por lá. E a Igreja Adventista, ela tem essa missão, que eu não conheço outra que eu faça, de pregar sobre a doutrina do santuário, porque eu sempre digo assim, duas coisas: o caminho do céu começa no pé da cruz, e a nossa vida está sendo decidida no santuário celestial. Se nós perdemos esse foco, de que vale a pena ser cristão, né? Quando não temos uma ideia do que está acontecendo a qualquer momento, a minha causa pode passar em revista lá no céu, né? Deus começou pelos mortos, e em algum momento ele pode chamar um vivo, como ele chamou Belsazar em vida. Saul foi julgado em vida e foi considerado em falta, né? Então a gente tem que estar centralizado na doutrina do santuário, irmão, porque lá a nossa vida está sendo decidida. E os irmãos, talvez muitos desses sacerdotes, ou quase todos eles, a princípio, lá no início, quem sabe, da sua fé prática, digamos assim, tenham começado a fazer todo o ritual do sacrifício de forma verdadeira, né? Assim como muitos de nós, quando a gente se batiza, que a gente aceita Jesus, está com aquele amor, com aquele fervor, e com o passar do tempo, dos anos, a gente vai perdendo isso de vista, né? E muitos de nós, às vezes dentro da igreja, pessoas firmes, quem sabe pastores, anciãos, não importa, dizem assim: jamais eu abandonarei meu Deus, jamais cometerei tais práticas. Mas meus queridos, a partir do momento que você começar a se afastar de Deus, todas estas coisas que você um dia disse que nunca faria, você irá fazer. Exatamente. Esse é o problema. Olha,
parte de domingo, que eu disse que era um dos pontos altos da lição, Deus chama Moisés e diz assim, ó, Êxodo capítulo 25, verso 8, diz assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então Deus gostaria de estar presente no meio do povo. Quando Deus se manifestou pelas primeiras vezes ali, diante do povo, ali no Monte Sinai, tremendo, no santuário, quando o santuário foi edificado e que veio aquela glória, todo aquele resplendor, o fogo caiu do céu, tudo aquilo mais, o povo tremeu muito e o povo respeitou a presença de Deus. Mais de uns tempos para cá, eu tenho entendido que a presença de Deus não era para colocar medo no povo, não era para o povo dizer assim, olha, tá, eu estou vendo Deus, né? Mas era porque Deus, Ele queria e quer ter um relacionamento com o seu povo. O fato dele dizer assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele, Ele queria estar presente na nossa vida. Por quê? Você estando na presença de Deus, irmãos, fica muito difícil de você fazer coisa errada. Todas as vezes que o homem peca, que nós pecamos, é no momento que a gente se afasta de Deus. Exatamente. Era o que você estava dizendo agora há pouco. E Edmilson, quando eu estava estudando essa lição no domingo, em relação a essa questão do relacionamento, né, que Deus quer, que Ele disse assim, ó, faça um santuário para que eu habite com vocês. Eu me lembrei muito do que a gente já havia falado em outras lições, especificamente a respeito de alianças, e a gente fazendo uma comparação com casamento, né? Exato. E aí eu lembrei da frase que muitos dizem assim, quem casa, quer casa, né? Então assim, Deus Ele quer habitar em nós, Ele quer estar no nosso meio, Ele quer ter esse relacionamento conosco, assim como é em um casamento, né? A gente até fala assim, faça morada, né? Faça morada, Senhor. Então, Deus, Ele queria desfrutar, Ele quer desfrutar desse íntimo relacionamento comigo, com você e com todos nós. Porque ele acha o Edmilson legal, engraçado, acha o Marcelo legal, engraçado, acha, não sei. Não, é simplesmente por amor. É tão tal que Enoque, ele fez o quê? Não, Enoque, vem para cá. Não dá mais para você ficar aqui. Vamos morar comigo. E ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com Enoque com cada um de nós. A gente sabe que haverá um dia para isso, tem um dia certo para isso, mas é o desejo dele. Então, eu até mencionei aqui não, mas num sermão anterior, falar sobre a jornada do povo. Então, Deus, Ele quando tirou o povo de Israel do Egito, Ele não levou logo direto para Canaã, porque ele queria que o povo, durante aquele tempo, aprendesse a se relacionar com Ele, a depender, a viver na dependência de Deus. Olha, um amigo do Eric, é um professor até, que fez um dos sermões aí que foi transmitido. Me parece que ele é de Santos, né? E ele disse uma coisa que eu ainda não tinha visto nenhum outro pregador falar sobre essa questão de Deus quer que nós sejamos criança, né? Aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. Aí diz, não, é porque criança, ela briga com o outro e perdoa, e aquela coisa tem esquece, maldade, não tem aquela maldade, tudo. Mas ele diz que não é só isso. É porque uma criança, ela é inteiramente dependente dos pais. Porque ela acha que às vezes é independente, mas ela é dependente. E quando ele até usou a expressão, ele diz, olha, quando a criança faz... ele usou lá, né, a expressão, né, que eu vou usar outra aqui. Quando a criança às vezes faz cocô mesmo, que se suja, que está todo na sujeira, aí quem é que vai fazer a limpeza? É o pai e a mãe. É os pais, porque a criança não sabe fazer isso. Então, quando nós fazemos besteiras e que a gente se suja, a gente termina dependendo dos pais para fazer a limpeza. Então ele diz, olha, quem não se tornar como uma criança
não pode ver o reino de Deus. Então eu tive essa outra visão de que criança não é só para a questão do perdão, mas também da dependência que nós temos de Deus. Então esse relacionamento aqui que Deus quer, quando Ele tira o povo lá de Israel, do Egito, e pede para fazer um santuário para que ele possa ali estar. O objetivo do santuário era o relacionamento. E a aliança, os mandamentos, é a base dessa aliança. Porque, aliás, são os pilares dessa aliança. Porque se você não quer ter esse relacionamento, essa aliança com Deus, então você diz, não, eu não quero. Aí você começa a quebrar os mandamentos, os preceitos que Deus coloca. Mas os preceitos, eles não são nada menos, nada mais e nada menos do que os pilares dessa aliança. E a aliança, tanto a aliança antiga chamada como a nova aliança, tudo é questão de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Alguém aqui quer? Parece que era o irmão. Assim, por exemplo, imagine que Jesus houvesse feito a promessa, mas que não tivesse tomado a iniciativa de estar no meio do povo, ali no deserto, aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo, lá no santuário Shekinah, para que o povo sentisse que Deus não estava ali em algum momento, mas era o tempo todo, né? Para eles aprenderem, como você disse, a inteira dependência de Deus, a confiar em Deus. E Jesus voltasse hoje, se nós temos um conhecimento profundo do que Ele fez e continua fazendo por nós no santuário, seria muito difícil para a gente seguir assim uma pessoa estranha, não é isso? Era muito difícil. Agora, a gente vê no deserto a presença de Deus, de Cristo, uma rocha, no santuário Shekinah. E hoje, como é que Deus está? Onde é que Ele habita hoje, né? Agora, como é que está o santuário hoje, onde Deus quer habitar? Será que estaria preparado para receber a presença de Deus, já depois de tantos anos que nós professamos caminhar com Deus? Como é que está o santuário onde Deus, que hoje não é mais um santuário de pedra, de barro, né? Hoje é um santuário diferente, que é a nossa mente e o nosso coração, né? Como é que está esse santuário para receber a presença do Espírito Santo, que vai nos reaproximar cada dia mais de Deus, né? Eu lembro que tem uma venda aí de sorvete alguns anos atrás, que a oferta era muito grande. 8 bolas por R$1, mas traga a vasilha, né? Como é que está a vasilha para receber o Espírito Santo hoje? Será que está limpa, pronta para receber? Ou pelo menos você diz assim, Senhor, eu não tenho como limpar essa vasilha, a minha mente, mas tu tem toda a minha permissão para entrar e fazer uma limpeza interior, para que Jesus seja entronizado no melhor lugar da minha vida, né? É interessante, irmão, só antes, segura aí, Edmilson, que nós não podemos nada, né? Mas a gente permitindo a Deus realizar a obra, Ele irá realizar em nós, na vida de qualquer pessoa. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, para mim é impossível. Realmente é. Não tenha nem dúvidas. Não tenha dúvidas que para você e para mim é impossível, mas para Deus não é. Agora é necessário que a gente permita, que a gente queira, que a gente aceite. Porque por nós mesmos, pecadores como somos, falhos como somos, não vamos conseguir. Mas em Cristo podemos todas as coisas, por meio dele e para ele. Aí, não. Eu gosto muito de participar. O tempo está indo embora. Ele está correndo. Então na segunda. Graças a Deus, porque está mais perto da volta de Cristo, né? Amém. É assim, por exemplo, tem uma frase na bandeira do Brasil que me chama muita atenção quando eu avalio assim, a coisa espiritual. Eu acho que os irmãos sabem, as professoras aqui sabem que frase é essa: ordem e progresso. A nova aliança, tanto a antiga como a nova, ela tem como fundamento a ordem. Não era um estilo do Antigo Testamento, através de lei, aquela coisa severa, e hoje, graça, a coisa liberal demais, não. Sempre tem que ter uma organização, tem que ter, o céu é regido por ordens. O sol nunca se encontrou com a lua no meio do céu e nem vai se encontrar, porque são astros criados por Deus que seguem estritamente as ordens de Deus. Infelizmente, seres racionais como nós deixamos de organizar as coisas, e por isso é que não está havendo progresso no âmbito espiritual, né?
Muito bem. Então vamos aqui à frente, né? E vamos falar aqui sobre o pecado, sacrifício e aceitação. O que é que aquele sacrifício... eu queria bem aqui que o Eric postasse bem aqui umas imagens para que a gente possa entender melhor. Porque no antigo Israel, o que é que acontecia? Quando uma pessoa cometia um erro, cometia um pecado, ele levava um animal para ser sacrificado, né? Para ser sacrificado. Agora, esse animal aí, lá fala de um cordeiro. Um cordeiro, né? E há uma diferença entre cordeiro e carneiro. Vocês sabem a diferença entre cordeiro e carneiro? Hã? Ainda bem que não ouviram, Arlete. O cordeiro é digamos, é um carneiro filhote. É um filhote. Quando chama de... Porque na Bíblia fala de carneiro e cordeiro. Então, o carneiro é quando ele já é na fase adulta, né? E o cordeiro é quando é filhote. Então, a gente está vendo bem aí um cordeiro, né? É igual o bode e o cabrito. Não, o bode e o cabrito. Pois é. Ah, eu entendi. Bom, esse aí é um carneiro. Então a gente vê uma diferença aí. Deixa o irmão terminar que eu vou concluir a minha... O cordeiro, ele tinha que ter no máximo 1 ano de vida, né? Isso era um animal novo. Era até um ano, né? Tinha um sacrifício específico que tinha que ser de 1 ano, mas os outros não. Cordeiro era no máximo 1 ano, mas já... Então você olha aqui, coloca novamente a imagem. Lá nas ameixas, por exemplo, nós tínhamos, né? Por exemplo, você já ouviu falar em bezerro, novilho e touro, né? Sim. Então, o bezerro é o filhote, né? O filhote. O novilho é quando ele está em desenvolvimento e o touro já é. Então, lá nas ameixas, lá tinha, era o borreguinho, né? Que era esse aí, o borreguinho. O borrego, que era já desenvolvendo, e o carneiro, que era desenvolvido, né? Então, por que eu pedi o Eric para trazer essa imagem aí? A pessoa, quando fazia um... Hã? Não. Isso aí não. Só amanhã. Então, quando uma pessoa, ele cometia um erro, aí ele deveria trazer um cordeiro. Em alguns casos, um carneiro, mas nesse caso aí, um cordeiro. Então, ele olha para esse... Gente, você pegar e sacrificar um animal desse, você olhar, o que mal esse animal fez para aquela pessoa? Você olha assim, só que uma coisa interessante, quem tirava os seus pecados não era esse cordeiro aí. Não era esse pecado, não era esse cordeiro que tirava os pecados. O que tirava os seus pecados era o ato que era feito com o sangue desse animal. Só que você só podia fazer esse ato com o sangue com a morte do animal. Só sangue poderia remir o pecado, mas você simplesmente não poderia cortar. Porque tem pessoas que doam sangue, né? Marcelo é um doador voluntário, né? E uma média de 300 ml, né? Que você doa? 400, né? Dizem que é 500, mas não mede 500 não. Ela é completada com outras coisas lá, mas é a média de 400 ml. Então, 400 ml que você tira, daria para fazer aquela cerimônia e ele ficar com vida. Mas não era o sangue em si, mas o ato de matar, né? Então, eu não sei se vocês vão chegar no meu raciocínio, né? Porque às vezes eu tenho um raciocínio, mas não consigo expressar corretamente. Então, o que eu quero dizer? A pessoa tinha cometido um erro. E qual era o salário do pecado? A morte. Era a morte. Certo? Então, a pessoa tinha que morrer para que o seu sangue fosse levado para o santuário e os seus pecados ficassem acumulados no santuário, que uma vez por ano ia ser purificado. Então, os seus pecados tinham que ser transferidos para o santuário. Porque
Aí só que se você morresse, você acabava a sua vida aqui, né? Então o que é que você faria? Trazia um animal inocente, no caso aí um cordeiro, e aí você confessava os seus pecados sobre aquele animal, o pecado era transferido para o animal, o sangue do animal, aliás, o animal era morto e o sangue dele era feito toda aquela cerimônia lá, para que o seu pecado ficasse no santuário. E um inocente morresse em seu lugar. Então, gente, é assim, quando eles olhassem para aquele animal ali, olha, eu estou olhando aqui para esse cordeiro, e aí olhassem, não foi o animal que cometeu adultério, não foi o animal que roubou, não foi o animal que matou, não foi ele, foi eu. Mas aí eu tenho que matar. Então era uma coisa assim para você se condoer daquele animal e dizer: eu não quero mais fazer isso, eu estou disposto a abandonar. Mas o povo ficou, como o irmão frisou bem no início, ficou uma coisa tão mecânica que eles já faziam isso. Eu posso pecar, que eu tenho, o que não falta aqui é dinheiro para mim trazer animal. E o que a gente precisava, o que eles precisavam entender e o que Deus quer trazer para nós é que não era esse ato em si que ele estava querendo. Ele estava querendo que você aprendesse a se relacionar com Deus. Eu vou só fechar aqui meu raciocínio, porque a idade já não permite mais a gente ficar saltando raciocínio, viu? Senão a gente termina esquecendo. Então, o que Deus queria era que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, de maneira que, por exemplo, eu sou casado, né? Mas eu estou aqui do lado da TT e tudo mais, então dificilmente eu vou trair a TT com ela bem aqui do lado. Por quê? Ela está do meu lado. Mas se a TT está longe e tudo mais, e eu também me afasto de Deus, aí vem as tentações, né? A gente pode cair dessa forma, porque você está longe. Foi o que o Marcelo disse no início. Quando você se afasta de Deus, você comete coisas que você diria que nunca iria fazer. Por isso Deus instituiu essas cerimônias, o santuário, que era para que para que o povo aprendesse a se relacionar com Deus, de maneira que independente de onde ele estivesse, se estivesse no santuário ou não estivesse, mas aprendendo a se relacionar com Deus de uma maneira tão íntima, que você, independente de onde você estivesse, você estaria, não, eu não posso fazer isso, como José, né? José estava longe da casa do seu pai, e aparentemente Deus tinha abandonado ele, porque ele era um escravo, de filho preferido a escravo, mas ele disse assim: de forma nenhuma cometerei um pecado contra o meu Senhor, e o Senhor dele não estava presente, o Senhor dele estava lá no campo. De forma nenhuma cometerei um pecado contra o meu Senhor e contra meu Deus. Isso é relacionamento, isso é intimidade, e isso era o que Deus queria que o povo aprendesse. Isso é o que Deus quer que nós aprendamos no dia a dia. Mas assim, eu imagino, olhando para essa figura aí, se nessa manhã nós tivéssemos ainda que oferecer um animalzinho, cada um trazendo esse animalzinho, você pôr a mão na cabeça dele, confessar ali os seus muitos pecados, e aí depois você mesmo ter que sangrar, né? Eu acredito que essa cena ela era muito chocante, era muito forte, para levar o pecador a ter consciência da gravidade do pecado. Agora, os sacerdotes deveriam ensinar para o indivíduo que isso um dia iria acontecer. Cada um de nós iríamos estar pegando aquela lança e estar sangrando o coração de Cristo. Era essa a finalidade de todo esse ritual, para que as pessoas compreendessem a gravidade do seu pecado, que não só esse animalzinho aí, mas que Jesus um dia
o Cordeiro de Deus, inocente, nunca teve nenhum pecado, nem por pensamento, ia passar por tudo isso para poder nos resgatar da maldição da lei. Né? Era um processo mais interno, muito mais interno do que externo, né? Exatamente. Então vamos aqui à frente que nós temos... desculpa, a Ludemília queria falar. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado. Achei interessante nessa lição e queria uma explicação, tanto para mim para todos nós, né? Aí a lição vem falando de sacrifício, de derramamento de sangue. E naquele tempo tinha aquelas pessoas que não poderiam levar um touro, um novilho, um cordeiro, né? E elas levavam o quê? Rolinhas, né? E aqueles mais pobres levavam um punhado de farinha, não era isso? E como é que fica essa história? Se farinha não tem sangue, como é que fica? Vocês sabem explicar? Ludemília, para cada pecado tinha uma oferta. Por exemplo, o pecado de um príncipe e de um sacerdote, ele levava uma novilha ou um touro, porque assim, aí ia baixando um cordeiro, um carneiro, um bode, uma cabra. Cabra e bode eram pecados mais graves, porque o forte deles lá era a criação de ovelhas, né? Então, mas o pecado mais grave mesmo, que era de um sacerdote e um príncipe, era uma novilha ou um touro, porque esse era mais caro de todos. O mais pobre de todos, que não tinha condições de levar esses animais, até um cordeiro que era considerado o mais barato, né, ele levava um casal de pombos, né, ou rolas, como eram chamados lá também na época. A oferta de pães asmo, que também eram levadas, não era para remissão de pecados. A oferta de remissão era a oferta de gratidão, que às vezes acompanhava a oferta do sacrifício, mas a oferta pelo pecado em si mesmo, para remissão de pecados, era a oferta de animais, porque só com o derramamento de sangue é que havia remissão de pecado. Agora a pessoa levava também a oferta de... eu não sei se era o cuscuz, que o cuscuz é de origem árabe, né? Mas lá fala em coscorões, né? Essa é a expressão que usa lá, né? Fala em coscorões, fala em pães asmo, em bolo amassado com azeite de oliva e tudo mais. Então tinha essas ofertas paralelas, não era a oferta pelo pecado em si. Eu não sei se... Só complementando isso aí, a resposta do Edmilson, né? Aqui tem vários trechos que diz que a oferta de farinha devia acompanhar ou o carneiro ou o novilho, né? Levítico diz, Números diz, e ele fala assim também em Números 15:9, apresentem um bolo feito das primícias de farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. Como você falou, era uma oferta de gratidão, não era para remissão de pecados. Exatamente. E aí, meus queridos, aqui em Gálatas 1:4 diz assim, ó, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui é o dia de terça que eu falei anteriormente, que fala sobre a substituição, que é algo que já foi mencionado aqui, né, em relação a Jesus ocupar o nosso lugar para morrer por nós, por algo que nós fizemos de errado. E teve um pensamento que eu tive lá em casa, em relação a um pai e uma mãe, em relação ao filho. Eu falo pai e mãe de verdade, né? Porque o povo diz assim, tem mãe que é isso, tem pai que é isso. Mas o pai e a mãe no real sentido da palavra. Dos sacrifícios, dos esforços que um pai e uma mãe fazem para criar ou dar o melhor para o seu filho. E eu tenho certeza que esse amor
que um pai tem e uma mãe tem por um filho, ele excede qualquer coisa aqui nessa terra. E com certeza, se um pai, uma mãe for pedido que ofereça sua vida em prol de um filho seu, com certeza ele iria fazer. Não por um ato simbólico ou por um ato que traga alguma representatividade para ninguém, mas simplesmente pelo ato de amor, né? E eu, estudando essa lição, eu pensei muito naquela música de Fernando Iglesias, né, que fala que o mais difícil é ser Deus. Por quê? Porque nós, como filhos, né, devemos, de certa forma, manifestar ou retribuir esse mesmo amor, ou algo bem próximo, porque não se compara o amor de Deus com o nosso, para com Deus. E o que é que acontece? Um pai, ele ama seu filho incondicionalmente, independente se ele é um rei, se ele é pobre, se ele é um bandido ou se ele é uma pessoa correta. O pai e a mãe amam assim mesmo. E eu lembrei também do filho pródigo, resumindo aqui, que nós hoje em dia, mesmo em meio a tantas provas de amor que Deus nos dá, que já fez a maior delas, que é entregar o seu próprio filho para morrer por cada um de nós, que Jesus se ofereceu para fazer isso, né? Para substituir, tomar o nosso lugar para morrer. E aí, às vezes, nós, mediante tão grande prova de amor de um pai, nós abandonamos o nosso pai. Abandonamos, deixamos de lado a Deus. Alguém que nos ama tanto, mais do que qualquer pessoa aqui nessa terra, de forma incondicional. E nós, às vezes, né, retribuímos esse grande amor com um abandono, né? E isso me fez refletir muito em relação a esse nosso relacionamento para com Deus, né? Que quão grande coisa Deus fez e faz por nós e ainda fará. E muitos decidem, hoje eu falo isso, e misericórdia, eu quero Deus que nunca aconteça, mas quem sabe amanhã eu possa ser um dos que se afastam de Deus, dos que abandonam a Deus. E se você parar para refletir, isso é muito duro, é muito cruel. Você fazer algo tão ruim, que é abandonar um Deus que lhe ama tanto ao ponto de dar a vida por você. A Ludemília, Luziana, a Ludemília ali. Então, Marcelinho, você falando aí, né, de sacrifício, de oferecer o amor de um pai para um filho, né? É muito duro. E não fazendo apologia ao Gênesis, mas eu me emocionei muito quando eu assisti essa cena de Abraão sacrificando Isaac. Foi realmente uma cena muito bem feita, muito emocionante. Olha, você parar para pensar que você teve um filho na velhice, um único filho, e Deus lhe pede este filho para você sacrificar. Você leva a madeira, leva tudo e chega lá e o menino fica perguntando: e cadê o cordeiro? E cadê o cordeiro, né? Aí, a coisa mais linda que tem é depois que Isaac vê que ele é o sacrifício, e ele faz a pergunta assim: pai, eu sou o sacrifício perfeito? Sou eu o sacrifício, né? Rapaz, foi muito lindo, é muito lindo. E aí nos remete também a pensar. Abraão sofreu momentos terríveis. Disse: meu Deus, eu vou matar meu próprio filho. Não é nem outra pessoa, não. Sou eu que vou matar. E aí a gente fica pensando: e Deus? E Jesus, que morava no céu, vir para um lugar desse aqui, morrer por cada um de nós, e como o Marcelinho está falando, e por qualquer coisa, eu abandono esse Deus. Eu deixo de lado esse amor, gente. É muito cruel. Olha, o que a Ludemília está falando... Então eu orei nesse instante, falei: meu Deus, me dá a fé e a fidelidade de Abraão, porque, vou te falar, o homem era homem mesmo de Deus.
O que a Ludmila está falando aí era o que eu já ia mencionar aqui. Eu eu sei de duas pessoas na Bíblia que entenderam verdadeiramente, sentiram na pele alguém morrendo no seu lugar. Ter aquele sacrifício como seu substituto. Essas duas pessoas foi Isaac, que eu já ia mencionar aqui, né? Porque ele já ia morrer ali, tá? Quando ele ia morrer, aparece um carneiro preso pelos chifres, né? Aí, quando o pai pega o carneiro e bota em cima, ele estava dizendo, olha, essa faca bem era para estar cortando meu pescoço, mas está cortando o pescoço desse carneiro aí. A outra pessoa foi Barrabás, né? Aquela cruz foi feita para Barrabás. E aí, quando Barrabás olha assim, diz, olha, eu sou um homicida e cometi vários crimes e tudo mais, e agora esse outro é que vai, a cruz foi feita para mim, mas quem vai ser pregado nela é Jesus Cristo. Então, quando ele olhou para Jesus Cristo, disse assim, ele está tomando o meu lugar. Ele não fez, como é que diz, se converter, mas ele entendeu o que era o sacrifício substituto de Jesus. Entendeu assim, ele sentiu na pele o sacrifício. Ele não entendeu foi a profundidade do sacrifício, mas ele entendeu, quer dizer, ele sentiu na pele o que era essa substituição. E fechando aqui a lição, Marcelo, que a lição já deram tempo aqui, que a remissão de pecado, o sacrifício, tudo aquilo dali não terminava. Não parou por ali, né? Com a morte do cordeiro. Não era você só chegar, confessou seu pecado, o sacerdote matou o animal ali e sacrificou. Não foi só Jesus morrendo na cruz do Calvário que terminou ali, que acabou tudo. Não. Quando o sacerdote pegava, matava o animal, o animal era sacrificado ali no altar, que tinha 2 altares, né? Tinha o altar do sacrifício e o altar do incenso. Então ele levava o sangue daquele animal para fazer todo aquele rito lá dentro do santuário. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não findou ainda o trabalho de intercessão, pelo contrário, ali estava começando o trabalho de intercessão. A não ser que ali tivesse terminado tudo ali. A história da humanidade veio ali. Jesus morreu, se sacrificou, pronto, acabou. Acabou tudo. Agora quem daqui para trás foi salvo, quem daqui vai ser destruído. Mas não, e nós hoje, Edmilson? Pois é, aí Jesus pega esse sangue dele, o próprio sangue, e vai para o santuário celestial. E quando Maria foi pegar nele, ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, Ellen White comentando que ele precisaria saber se o sacrifício foi aceito por Deus, para que se o sacrifício tinha sido perfeito. Aí então ele sobe ao Pai, oferece lá o seu sacrifício, e hoje ele está fazendo intercessão por cada um de nós no santuário celestial. Amém, porque assim como aquele povo do passado, nós hoje também precisamos desse mediador. E por mais que alguns ainda entendam ou pensem que existam outros mediadores entre nós e Deus, né? Nós bem sabemos, a Bíblia é bem clara, que só existe um, que é Cristo Jesus. E essa obra ele continua a fazer todos os dias por nós, se apresentando, nos apresentando com todo amor e toda misericórdia, para que nós possamos ainda hoje ser perdoados de todos os nossos pecados, de todo e qualquer pecado, para que a gente aceite também esse sacrifício, essa mediação de Cristo por nós, para que a gente não aceite, não tome para nós somente isso, mas a gente sabe que existe algo muito maior, que é a nossa salvação, porque já nos está garantida, e que cabe apenas nós permanecer com a posse dela, não só ontem, hoje, mas todos os dias,
Por isso que a Bíblia é bem clara: vigiai e orai o tempo todo, para que a gente não venha a cair em pecados que nos levam à morte, não morte física, mas à morte eterna. E Deus e Jesus todos os dias está intercedendo por nós, com todo o amor e misericórdia, para que todos nós, sem exceção, possamos ter a esperança e a certeza de recebê-lo com alegria quando ele voltar. Amém. Amém. Muito bem. Então, tivemos aí mais uma recapitulação da lição, né? Eu gostei muito da lição dessa semana, principalmente porque ela foca na questão do relacionamento que Deus quer. Essa é a base da aliança, tanto a antiga como a nova aliança. E os preceitos são os pilares dessa aliança. Foi isso que eu deu para entender. Vamos então convidar você que está aqui na igreja e você que está aí do outro lado da tela, que oremos junto para fecharmos essa lição, ou o estudo dessa lição. Grande Deus e Pai, bendito seja Teu nome. Queremos agradecer-te, Senhor Deus, por esse evangelho ilustrado, Senhor Deus, o plano da salvação que Tu mostrou através do santuário, através dos ritos, através dessas cerimônias que eram feitas. Eram apenas sombras das coisas, Senhor Deus, que Tu queria fazer para nós, através do sacrifício e do trabalho sacerdotal de Jesus Cristo. Pai do céu, abre cada dia mais a nossa mente para entender, Senhor Deus, a nossa necessidade de estarmos em um relacionamento contigo. Fica, pois, conosco e com cada irmão e cada amigo que está nos assistindo aqui ou lá, onde de forma remota, que Tu possas abençoar cada um de nós. Em Teu nome nós pedimos, Senhor. Amém.